Olá, galera do 7º ano, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo para estar explicando para vocês a atividade 2 de História, que o tema é Impacto entre as culturas portuguesas e indígenas. A gente está trabalhando aí com a habilidade 02, que fala sobre identificar conexões, interações e consequências do contato entre as sociedades do chamado Novo Mundo, Europa, África e Ásia, no contexto das grandes navegações aí do Oceano Atlântico, Índico e Pacífico, tá? Então a gente está trabalhando a mesma habilidade ainda da semana passada, mas essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o contato dos portugueses com os povos que viviam aqui no Brasil, tá? Então a gente começou a aula fazendo aí a análise dessa imagem. Portugueses e indígenas. Um encontro ou um desencontro de culturas. Então durante a live a gente falou sobre os pontos aí principais, né? Que foi esse contato inicial entre os povos que viviam aqui na América com os portugueses, tá? Os europeus e os indígenas da América, eles tiveram seus primeiros contatos aí no século XV, no momento que Portugal está fazendo parte da expansão marítima. Portugal ele estava participando aí de uma busca por uma nova rota, um novo caminho aí para a Índia. Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, já existiam pessoas morando aqui. Esses povos eles tinham várias etnias, vários grupos diferentes que se organizavam de formas diferentes. Esses povos foram considerados aí indígenas pelos portugueses, né? Ele utiliza esse termo índio por causa da semelhança com as pessoas que viviam aí na Índia, tá? Então eles deram esse nome para as pessoas que viviam aqui. Os povos, os tupis, eles se expandiram por todo o território do litoral. Quando a esquadra de Cabral chegou aqui no Brasil, em Porto Seguro, né, na Bahia no dia 22 de abril de 1500, a gente tem aí uma quantidade muito grande de vários povos de origem tupi, guarani e outras etnias também. Esse primeiro contato que a gente tem entre os portugueses e os povos indígenas não foi aí um contato amigável, né? A gente tem essa imagem aí que retrata esse confronto inicial. Então, assim, muitos povos que fizeram aí esse estranhamento. Por que aconteceu isso? Porque eles não falavam a mesma língua, eles não se conheciam, eles nunca tinham visto pessoas assim. Então, muitos povos indígenas não aceitaram e resistiram aí esse primeiro contato. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que morreram aí nesse combate com os povos portugueses. Em 1500, esses primeiros portugueses que desembarcaram aí no conhecido Novo Mundo, que é a América, tomaram posse dessas terras e logo em seguida tiveram os primeiros contatos com esses povos, né? Designados aí pelos portugueses como selvagens. Por que selvagens? Porque eram povos de cultura diferente que eles não conheciam. Alguns historiadores chamam esse contato aí de encontro de culturas, né? Mas na verdade esse termo encontro de culturas é uma forma só de amenizar esse contato que foi péssimo entre essas duas populações, essas duas etnias. Mas a gente percebe que o início aí do processo de colonização portuguesa, na verdade, foi um desencontro de culturas, foi um choque, que mais correspondeu aí a um processo de extermínio e submissão dos indígenas, tanto pela questão do conflito, também pela questão das doenças que foram trazidas por eles, como a gripe, a tuberculose e a sífilis, tá? Então, uma quantidade muito grande de povos foram aí mortos e destruídos, né, devastados, até extintos pelos portugueses nesse primeiro momento. A atividade da semana, ela tá aí na página 52 da apostila de vocês, volume 2, parte 2, tá? É apenas para fazer a atividade de número 8, tá? A atividade de número 8 tá dando aí a sugestão de vocês fazerem um jornal. Na aula da eletiva do Centro de Mídias que vocês tiveram na semana passada, foi ensinada a fazer passo a passo de como se monta esse jornal. Eu conversei com a professora de língua portuguesa de vocês também, vocês já fizeram também vários jornais na aula de português, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha de caderno de desenho, uma folha de caderno de sulfite, ou pode no caderno uma folha de caderno mesmo, a folha que vocês tiverem em casa, e vocês vão criar um jornal. Qual que é o tema do jornal, tá? O tema vai ser o contato, a chegada desses europeus aqui no continente americano. Como foi esse primeiro contato? Como que foi esse primeiro momento, tá? Então, vocês vão imaginar que vocês estão vivendo na época aí que os portugueses chegaram aqui na América e vocês vão relatar
esse momento que vocês estão vivenciando. Aqui eu coloquei como exemplo um jornal que eu peguei na internet. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês vão criar um nome para o jornal de vocês, tá? Coloquem aí edição 1 do ano de 2020. Vocês precisam colocar uma manchete. Manchete, gente, é o título que vai chamar a atenção aí para a notícia, tá bom? Vocês vão colocar uma imagem, que no caso aqui, o exemplo que eu tô dando não é dos povos indígenas. Então, vocês vão pegar uma imagem. Vocês podem pegar uma imagem da internet, uma dessas imagens que eu coloquei aqui para vocês, ou vocês podem pegar uma outra imagem, vocês podem desenhar o que vocês acharem melhor. E vocês vão criar a notícia de vocês, falando sobre esse primeiro contato dos portugueses com os povos que viviam aqui na América. Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso à mão, tá? Na folha de sulfite mesmo. Ou se você tiver aí a técnica e vocês quiserem usar o computador, vocês podem montar esse jornal também pelo um arquivo do Word. Vocês podem fazer da forma que vocês acharem mais fácil. O que eu preciso que vocês tenham nesse jornal? O nome para o jornal que vocês vão criar, uma manchete e uma imagem e a notícia. Tem que ter a notícia aí falando sobre esse primeiro contato. Então, a atividade de vocês da semana é essa, criar um jornal, tá? Que vai falar sobre esse contato dos primeiros povos portugueses com os índios americanos e vão enviar para mim aí até o dia 1º de julho. Vocês têm aí até vocês têm até o 1º de julho, quarta-feira, para vocês me enviarem essa atividade. Se mesmo depois do vídeo ficar alguma dúvida, gente, vocês podem me chamar, que a Pro tá aqui à disposição, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, beijinhos, tchau, tchau!